Irmão, o Pentateuco, o velho evangelho é sombra para aquilo que vai vir de luz. Entende, irmão? Por que é sombra o Velho Testamento e novo vai ser como a luz? Porque Sete, ele morreu, melhor, Abel morreu, que era a luz, veio Sete. E esse Sete refletiu em Yahshua no Novo Testamento. Então, em Deuteronômio vai dizer, lembra-te das manhãs da antiguidade. Lembra lá da antiguidade, atenta para os anos de muitas nações, muitas gerações, passou muitas gerações, vou atentar para lá. Pergunta ao teu pai e ele te informará, e aos teus anciões e eles te dirão. Então eles mandam olhar para a antiguidade. Como tudo começou, qual era o nome que era anunciado. A zelos me provocaram aquilo que não é de Yahweh. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei o zelo. Com os que não são, com a nação louca, eu despertarei a minha ira. O zelo de Yahweh aqui é a Torá, os mandamentos. Então, por causa de quem quebrar essa palavra vai sofrer a ira de Yahweh. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, os abrasará e os fundamentos dos montes. Males lhe amontoarei sobre eles, e as minhas setas esgotarei contra eles. Presta atenção, meu irmão. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, ela violou a Torá de Yahweh e não quis mais olhar para a Torá. Então a ira de Yahweh se acendeu contra Sodoma e Gomorra. Quando Yahshua vier também sobre as nuvens, ele vai vir como fogo abrasador, vai queimar todos os ímpios, atai-o como tachos de molho e lançar nas trevas exteriores, que é o mundo, vai ser queimado. Esses são os ímpios que violaram os mandamentos, são a raça de Caim, que está no mundo, está espalhada. Então, eles vão provocar a ira de Yahweh porque eles não querem se converter aos mandamentos. Vamos lá, no capítulo 28 de Deuteronômio. Será, porém, que se não deres ouvido à voz de Yahweh, vírgula, qual é a voz de Yahweh, irmão? Que falou no Éden, que falou com Moisés, a voz de Yahweh, ela trouxe os mandamentos, a Torá. Entende, irmão? Para que deres ouvidos à voz de Yahweh, o teu Criador, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno. Então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Então vamos lá. Quando vai se cumprir essa palavra? Gálatas fala que maldito aquele que prega um outro evangelho. Que outro evangelho? Contra a Torá. Primeiro ponto. Atenta para ouvires a voz de Yahweh. Essa voz falou com Adão e Eva, falou com Caim, e ela tem falado com cada geração, mas os homens têm virado a costa. Usou Noé para falar para aquela geração, o povo não quis. Ele falou o quê? Ele falou com a Torá, com certeza. Andarão, lembrar de há pouco a Matitial, estarão dois no campo, um será levado, um será deixado. Por quê? Porque na vinda de Yahshua, os que têm a Torá, os mandamentos, vai subir. Eles vão ser transformados e ressuscitados. Os ímpios serão como pó debaixo dos seus pés, vão ser queimados na ira de Yahweh. Pedro fala isso, que o céu vai se abrir e o céu vai tornar-se em chamas de fogo. E esse mundo aqui vai ser consumido. E quem estiver nesse mundo será morto, vai ser queimado, torrado. Será tirado os de Yahweh e queimado os que é das trevas. Maldito será tu na cidade e maldito serás no campo. Ele é maldito por quê? Porque viraram as costas para a Torá. E todas essas maldições virão sobre ti. Te perseguirão, te alcançarão até que seja destruído. Porque não haverás dado ouvido à voz de Yahweh, teu Criador. Para quê, irmão? Por que você vai ser? Por que os ímpios serão destruídos? Por que eles vão ser queimados? Por quê? Então, porquanto não haverás dado ouvido à voz de Yahweh, teu Criador, para guardar os seus mandamentos e os estatutos que te tenho ordenado. Isso está Deuteronômio 28. Então, e será que se ouvires a voz de Yahweh, teu Criador, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, Yahweh, teu Criador, te exaltará sobre todas as nações. Exaltar é elevar. As pessoas vão ser ressuscitadas na sétima trombeta. Por isso que ele está falando, exaltarás.
e todas estas bênçãos virão sobre ti. Que bênção é essa, irmão? A nova Jerusalém. E te alcançarão quando ouvires a voz de Yahweh, teu Criador. Bendito serás tu na cidade, será bendito no campo. Nós seremos benditos felizes lá em Alxalaim, irmão. Capítulo 18. E ao teu Criador despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, Moisés, e ele a ouvireis. Então Yahshua viria como Moisés, conforme tudo que pediste aí ao teu Criador em Horebe no dia da congregação, dizendo, não vireis a voz de Yahweh, teu Criador, nem mais verei este grande fogo. Então vê que Yahweh, ele manifesta com fogo, poder, para que não morra. Olha só, eles sabiam que a manifestação de Yahweh é fogo, e o fogo mata, mas eles não quiseram se converter. Então Yahweh disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta, vírgula, Yahshua, do meio de seus irmãos, como tu, Moisés, porei as minhas palavras na tua boca, que é os mandamentos da Torá, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar, que lhes ordenei. Yahshua falou somente o que Yahweh mandou, o cumprimento da Torá, ele cumpriu tudo. E será que qualquer que não ouvir as palavras que ele fará em meu nome, eu os requererei dele. Então as pessoas que negarem a Torá, virar as costas para a Torá, Yahweh vai requerer do que não ouviu, não quer ouvir. Então Yahweh vai entrar em juízo com ele. Porém, o profeta que presumir soberbamente e falar alguma coisa em meu nome, falar em nome de Yahweh, que eu não lhes tenho mandado falar, olha, irmão, pregar contra a Torá, mesmo pregando em nome de Yahweh, Yahweh não mandou. Essa pessoa vai pagar um preço terrível. Pode até pregar em nome de Yahweh, meu irmão, mas se ela pregar o que Yahweh não mandou, ela está condenada. Por quê? Pregar contra a Torá e os 10 mandamentos é pregar contra a voz de Yahweh. Porém, se o profeta presumir, achar soberbamente, através das suas filosofias, falar alguma palavra em meu nome, quer dizer, ele vai estar falando em nome de Yahweh, que eu não lhe tenho mandado falar, ele não mandou pregar fora da Torá, irmão, as pessoas estão pregando. Ou que falar em nome de outros ídolos, que é graça, glória, essas porcaria toda, o tal profeta morrerá. Então você vê que os falsos profetas, eles vão vir até em nome de Yahweh, mas eles não vão falar o que Yahweh falou, que é a Torá, os mandamentos, e eles vão continuar pregando o nome de paganismo. Se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que Yahweh não falou? Aí ele dá uma deixa. Quando o tal profeta falar em nome de Yahweh, tal palavra não se cumprir, nem suceder assim está escrito, que Yahweh não falou, nem com soberba falou o tal profeta, não tem o temor dele. A soberba é o achismo, eu acho que é assim. Filosofia humana, os filósofos estoicos, né? Os espinhos na carne, pedra de tropeço, a ave de rapina, ela estava no caminho daqueles que seguem Yahweh. Parece que o caminho que segue Yahweh é Yahweh. O caminho de Yahweh é Yahweh. Então eles estavam no caminho ali de Yahweh ali, mas eles eram ave de rapina, pé de tropeço e espinho na carne. Então, o que vai acontecer aqui? Quando essa palavra não se cumprir, irmão, presta atenção. Yahshua cumpriu a Torá. Ele falou justamente tudo que ele pregou, lavar os pés dos apóstolos, andar sobre o mar, o cordeiro que foi morto, ele foi ao madeiro, e tudo que ele viveu estava na Torá. Então ele cumpriu. Agora, está escrito aqui, ó, se tal profeta se levantar no meio e não cumprir a palavra, então quer dizer que ele não está na Torá o que ele está pregando, mas ele prega o nome de Yahweh, mas não está na Torá. Tenha ele como falso profeta. Por exemplo, toda vez que Yahweh falou para um profeta, aconteceu. Revelações. Entende? Então tem um aí que fala, que vai ter um arrebatamento secreto, né? Arrebatamento secreto e não se cumpre. Então já está mais que provado que ele fala em nome de Yahweh, mas ele é um falso profeta. Porque é o que está escrito aqui, ó. Se quando um tal profeta falar em nome de Yahweh e tal palavra não se cumprir, ou seja, ela não está na Torá, não suceder esta palavra que Yahweh não falou, não está na Torá, Yahweh não falou, com soberba falou esse homem. Não tenha medo dele, ou seja, ele é um falso profeta, não liga, esse cara aí não... Entende, irmão? Igual Elias falou, vamos orar Yahweh e vocês oram Baal. Aquele que responderam com fogo, que é a presença de Yahweh, esse é de Yahweh. E ele matou os profetas de Baal. Por quê? Porque assim, Elial não teve medo deles. Agora aqui você vê, não tenha medo deles, porque eles não podem fazer mal. É igual a imagem de escultura, não pode fazer mal e também não pode fazer o bem. Então você não vai ter medo de uma imagem de escultura, certo? Então veja bem,
E aqui fala que se a palavra do tal homem não se cumprir, por que a palavra desse homem não vai se cumprir? Porque o que Alcha pregou estava na Torá, então cumpriu tudo que falava acerca de Alcha. Então estava na Torá. Os 144 mil que pregaram na terra os mandamentos da Torá, está na Torá. Está na Torá e nos profetas. O Apocalipse, o candeeiro com 7 chamas de fogo, as 7 igrejas, todas essas coisas, né, o cordeiro que estava lá, eis que abriu um livro, Apocalipse 5, tinha um cordeiro em pé. E ali está falando da Torá, dos 10 mandamentos da Torá. Entende? Apocalipse 11, que o céu vai tremer, a terra, está falando quando Moisés recebeu a Torá. Correto? Então tremeu tudo e tal. Então, quando a Apocalipse 11 fala que vai abrir o céu e vir a Arca da Aliança, e as 2 testemunhas subiram, ali eram os 10 mandamentos. Então, o Apocalipse estava se cumprindo o que estava escrito na Torá. Então, se cumpriu a palavra do profeta. E as testemunhas dos últimos tempos, ela vai falar justamente do mandamento e da Torá. Então, vai se cumprir, porque está na Torá, está na palavra. Mas se começar a pregar achismo, filosofia,